Olá, hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre carência afetiva. Nós todos experimentamos um nível de carência e isso não é ruim, faz parte da vida. Quando nós temos uma necessidade, uma carência, o que a gente faz? A gente procura buscar atender isso. Isso vai impulsionando a gente, vai fazendo a gente crescer e evoluir. Mas existe um tipo de carência que é patológico, onde a gente destrói relacionamentos, onde a gente fica inseguro demais. E é sobre esse nível de carência que eu quero conversar com você. Eu sou a Luísa Lopes, eu sou pedagoga de formação, sou educadora e trabalho há quase 3 décadas desenvolvendo pessoas. Eu sou uma apaixonada pelo ser humano. A minha intenção com você nesse vídeo é te dar algumas dicas para você se perceber o quanto você está saciando essas suas necessidades internas e o quanto você está meio que esperando que alguém venha te resgatar, te salvar. E também vai te ajudar a perceber na sua relação com o outro, se você está convivendo com uma pessoa que está controlando demais você, que está com um nível de ciúmes muito grande, que está tomando posse de você. Isso me lembra uma frase de Mário Quintana, que fala o seguinte: o amor não prende, o amor não sufoca. Porque quando vira nó, deixa de ser laço. Às vezes nós estamos vivendo esse nó, principalmente em relação a gente mesmo. É quando a gente tem dificuldade de dosar. Sabe aquelas pessoas, às vezes, que na relação com o outro, elas se entregam demais, se anulam? Então, uma das coisas que faz com que a pessoa tenha uma carência emocional muito grande é a baixa autoestima. Aliás, a baixa autoestima, ela pode comprometer várias áreas da vida. Nós ficamos muito frágeis, nós não acreditamos em nós, qualquer situação, qualquer turbulência, a gente já fica inseguro, ficamos muito verdes no que se refere às questões emocionais. Então, quando a nossa autoestima é muito baixa, isso tem a ver com como fomos gerados, nós já falamos sobre isso, e como foi a nossa primeira infância. Ali está o prédio, a base do prédio da nossa vida. Então essas marcas, elas podem ficar quando nós temos uma carência afetiva muito grande, e isso se deve muitas vezes por causa de alguns eventos ou um evento que foi traumático, um registro que foi traumático, onde você instalou a crença de que foi abandonado, ou às vezes foi mesmo, ou foi rejeitado, ou instalou a crença assim, eu não sou merecedor. Então esses eventos, eles ficam e às vezes vira esse nó na nossa vida. Nós temos dificuldade às vezes de nos conectar com o nosso melhor. Temos uma imagem distorcida de nós. Então eu já fiz um vídeo sobre autoestima, mas a autoestima é tão importante que parece que em todos os vídeos eu estou falando um pouquinho disso. Então nesse momento eu quero falar o quanto que você ter uma imagem distorcida de você ter uma crença de não merecimento, você não acreditar na sua capacidade, o quanto isso pode tornar você uma pessoa extremamente carente. Eu conheço pessoas que profissionalmente elas vão muito bem, têm uma ótima performance, têm reconhecimento, mas estão sempre atraindo as pessoas erradas no que se refere a relacionamentos. Por quê? Porque se eu tenho uma crença que eu não sou tão boa, que eu não sou merecedora, quando eu encontro alguém, às vezes eu dou demais de mim, eu canalizo tudo que, desse amor que foi reprimido, eu entrego para essa pessoa. Isso lembra até aquela história do príncipe e o sapo, Eu nunca vejo o sapo, a pessoa é um sapo e eu vejo o príncipe. Eu idealizo aquela pessoa, por quê? Porque eu quero que alguém me resgate. Como eu não me amo, a pessoa tem
essa ausência do amor próprio, ou o amor próprio está muito baixo, a autoestima está muito baixa, ela fica em busca de alguém para poder resgatá-la, para poder dar sentido à vida dela. E aí o problema fica sério, porque às vezes ela se anula, ela abre mão dos seus projetos. É como se fosse assim, eu não sou importante, importante é que eu encontrei alguém que me ama. Só que isso não é amor, isso se chama dependência emocional. Eu me dedico, volta e meia eu encontro pessoas que falam isso, sabe? Eu me anulei, eu esqueci de mim, e agora a pessoa não me valoriza. Mas na realidade é que eu fui desconectada da minha força, eu deixei o outro conduzir minha vida, eu fiquei na sombra do outro, eu me anulei. Então não tem como um relacionamento dar certo desse jeito, e pesa muito para o outro. Agora, uma outra coisa que pode fazer com que a gente experimente muito essa carência afetiva é o excesso de cuidado na nossa infância. Por incrível que pareça, ser amado é muito bom, mas quando os pais não deixam a criança passar um certo aperto, para poder se virar, quando não confia na capacidade da criança, quando protege demais, essa criança tem uma carência inesgotável. Por quê? Porque na vida, a vida ela é desafiadora. Ela não vai ter tudo que ela quer no tempo que ela quer. Então ela fica emocionalmente frágil. E se as coisas não forem do jeito dela, nada tá bom. Então ela tem uma carência porque ela não confia na capacidade dela. Na programação neurolinguística, tem um pressuposto que nós falamos confiança na competência. O que significa isso? Que nós temos todos os recursos que nós precisamos para lidar com qualquer situação na vida e para ser feliz. Então olha para o seu momento atual. Perceba o quanto você está experimentando essa carência de você mesmo. Sabe quando você olha para um relacionamento, cadê eu nessa relação? Ou no seu trabalho você está se anulando também? Então acaba sendo um problema, porque além de você não se posicionar, você também pode estar culpando o outro pela sua infelicidade. E isso se chama consciência de vítima. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós criamos em nós uma justificativa que não dá para ser feliz com a vida que eu tive. Porque meu pai fez ou deixou de fazer, minha mãe fez ou deixou de fazer, e o que acontece? Eu não assumo responsabilidade na minha vida, eu não sou protagonista da minha vida. Não é verdade? Então, como é que mais pode fazer com que a gente tenha esse jeito carente demais? Uma outra coisa que nos deixa muito assim é a nossa dificuldade de distribuir amor. A pessoa carente, muito carente, emocionalmente, afetivamente, ela tem o coração dela fechado. Ela bloqueia, ela só quer receber, mas ela não sabe doar. E muitas vezes, quando ela acha assim, minha vida não vale nada, eu não sirvo para nada, sabe essas historinhas que a pessoa começa a contar para ela todos os dias, e daí a pouco a vida dela não flui. E o mais interessante, todo mundo que convive com aquela pessoa sente uma certa culpa, porque eu queria que a minha mãe fosse feliz, mas ela não é feliz, eu gostaria, e todo mundo sofre com isso. Então, o que eu posso começar a fazer? Já que eu na minha companhia as coisas não estão muito boas, que tal eu começar a desenvolver algum trabalho social? O que eu poderia fazer para ajudar as pessoas? Um coração generoso, quando nós começamos a doar um pouquinho de amor e de carinho e começar a fazer algo pela humanidade, é incrível, porque o seu sentimento de autoestima melhora, porque a autoestima também tem a ver com isso, Eu posso servir, eu posso estar a serviço do outro. Tem uma frase que mamãe falava há muitos anos assim atrás, eu ouvia mamãe falando isso, Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, ao invés de eu me trancar, esperar que as pessoas venham, ficar reclamando que não tem atenção direito,
eu posso procurar o que eu posso fazer. Eu acho tão bacana quando eu vejo na internet, né, as pessoas ensinando gratuitamente alguma coisa. Eu também estou fazendo isso agora, e isso é bom, isso dá sentido à minha vida, isso é importante para mim. Mas a pessoa sabe fazer um bolo, a pessoa aprendeu como tirar uma manchinha de caneta, não sei aonde, então ela começa a fazer algo e ela começa a se sentir bem. Por quê? Porque as pessoas começam a agradecer, ela começa a se sentir melhor com isso. Então, aprender a abrir o coração. Quando nossa carência é muito grande, a gente se fecha, a gente está carente e não sabe nem pedir amor, a gente quer que venha até nós. Então veja a diferença, né, de você ser uma semente, a semente se isola, ela tem uma casca, ela está ali no mundinho dela, ou você se abrir e ser flor. Ser flor é correr risco, é se expor na tempestade, mas é também distribuir o seu aroma, o seu perfume, é receber a visita aqui das abelhas, é estar vivendo, é experimentar a vida. Então, ouse se abrir. Comece um passinho de cada vez. E o que mais pode fazer com que a gente tenha uma carência afetiva muito grande? Eu falei da autoestima, eu falei do coração fechado, né? A dificuldade de doar, de distribuir amor, de estar presente com o outro, né? Porque quando a minha carência é grande, eu quero que o outro me dê, e parece que é um buraco sem fundo isso. Mas eu posso começar a perguntar onde eu posso ser útil, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir com você. E eu coloco meu coração aberto e é incrível como isso ajuda. Ou seja, eu posso ter uma atitude egoísta, esperando que tudo venha até mim, ou altruísta. Quando eu começo a exercitar o amor, eu alongo um pouquinho aqui os músculos do meu coração para poder acolher, para poder ajudar. Um dia desse eu recebi um depoimento de uma mãe e eu fiquei super feliz porque a filha fez curso comigo e ela reclamava muito assim que a mãe era muito exigente, era muito mal-humorada. E depois a mãe começou a fazer algumas coisas e ela começou a melhorar. E de repente ela começou a pedir desculpa à filha, começou a querer contribuir com a filha, em vez de ficar em casa esperando visita e esperando que o outro venha, né, preencher esse vazio que eu criei. Uma outra coisa também muito importante, além da autoestima e além da gente se abrir e exercitar o amor, que pode fazer com que a nossa carência aumente muito, o sentido que eu estou dando para a minha vida. É eu buscar um propósito na minha vida. É eu criar um significado maior. Tudo que eu estou vivendo hoje tem a ver com um formato de ideia, um formato de programação que eu tenho, crenças que eu tenho. Então eu compro essas crenças e depois eu vou vendo isso aí no meu dia a dia. E às vezes tudo que está ali é apenas a sombra do que eu criei. Então de que forma eu poderia pensar, que ideias eu poderia ter para que eu dê um significado maior à minha vida? Para que eu tenha um propósito maior. Eu não ficaria motivada de falar que nesse momento eu vou ali gravar um vídeo, isso não me motiva. Mas eu ficaria muito motivada de saber que esse vídeo pode funcionar como uma sementinha no coração de algumas pessoas. E isso pode ajudar as pessoas a viverem mais felizes. Então eu estou falando de criar um propósito. Todos os dias nós temos a oportunidade, aí no palco da vida, de nos apresentar. Então, quando eu crio um propósito maior, eu crio uma motivação, uma vontade de viver, uma vontade de fazer algo. Então, se conecte um pouco com as suas qualidades. Como eu falei, nós temos todos os recursos que nós precisamos. E quando você olha para a sua vida hoje,
O que você poderia colocar na sua vida que viesse dar um tempero melhor? Quais são os ingredientes? Que ingredientes são esses? É o amor? É a humildade? É a alegria? É a fé? É o entusiasmo? Como seria eu começar a desenhar aqui o estado desejado, aquilo que eu quero no futuro, e começar a buscar aquele você, ou aquela eu que eu quero ser, começar a buscar, desenvolver essa performance agora. Então, quando eu desenho na minha mente onde eu quero chegar, eu tenho uma motivação maior. Olha como isso é interessante, e ninguém pode entrar na nossa cabeça para mudar isso. Olhe para essa sua carência hoje e se pergunte, qual é a ideia que eu criei, em que eu estou grudado, que está fazendo eu alimentar essa carência? Qual é o propósito que eu poderia criar, onde isso aqui já não estaria mais ocupando espaço na minha vida? Ninguém pode fazer isso por nós. Então eu criar um sentido na minha vida, criar um propósito maior. E outra coisa, que vai além disso, né? Além da autoestima, além de exercitar o amor, além de criar um propósito para a minha vida, é eu aprender a ressignificar o passado. Eu não lido com o que me aconteceu, eu lido com a representação que eu criei para aquilo que aconteceu. Eu não posso mudar o que passou, mas eu posso pegar o aprendizado daquilo que passou e escolher como é que eu quero viver a partir de hoje. Eu posso aprender a me fazer companhia, eu posso aprender a agradecer o que aconteceu. Eu não preciso ficar refém da minha história, seja o que for que me aconteceu. Então eu começo a dar esse significado. Eu começo a mudar a ideia. Nada muda se eu não mudar de ideia. Não é assim? Às vezes você está conversando com a pessoa assim, ele continua com o mesmo ponto de vista. Mas quando você fala, não, fulano mudou de ideia, o que significa? Ele vai ter pensamentos, sentimentos e atitudes diferentes. Às vezes é mais fácil mudar a ideia do que mudar um sentimento. Olha que legal isso. Aconteceu algo na nossa vida e você fala assim, eu sofri muito com a minha mãe. Tipo assim. E aí o que acontece? Pronto, criou esse formato, essa ideia, o que vem junto? Um sentimento de raiva, ou mágoa, ou ressentimento. Mas eu posso olhar para essa ideia e falar, peraí, eu quero ficar refém disso. Eu não preciso mentir para mim mesma, mas eu posso falar para mim aquilo que vai ficar mais congruente, que vai me nutrir, que não vai me deixar com essa carência tão grande que às vezes eu não consigo nem preencher. Então eu posso, se eu quiser, olhar para a história, peraí, o que eu estou falando? Isso pode não ser bom para mim, isso pode não ser útil. Eu posso falar, ela fez o que podia, considerando os recursos que ela tinha. Então, em vez de você falar, eu fui abandonado. Porque ao falar isso você cria sentimento e de repente você fica adoecendo daqui a pouco. Mas você pode falar, eu passei por essa situação, mas a vida quer que eu viva, tanto que eu estou aqui agora. Ressignificar significa eu boto uma moldura nova, eu vou reenquadrar isso, eu vou olhar para isso de forma diferente. E se você prestar atenção, tudo que nos acontece tem um objetivo de fazer com que a gente se cresça, evolua. O que seria a vida se ela fosse uma reta plana, se não tivesse desafios? São nos altos e baixos que a gente evolui como ser humano, que a gente exercita inclusive o nosso espiritual. Então eu vou dar uma dica para você. Falamos aí da carência, e quando nós não aprendemos a preencher essa carência, e tem mais uma coisa, hein?
é quando nós não temos o mundo interno. Olha, outra coisa que eu me lembrei que é importante, que faz eu ser carente, eu não alimentar meu mundo interno. Eu estou sempre olhando para as pessoas, querendo atenção, reclamando, e a minha referência é externa. Eu fico querendo elogio, eu fico querendo que o outro me compreenda, mas eu não me conecto comigo. E se eu não me conecto comigo, se aqui está vazio, eu vou ser um peso nos relacionamentos. Como é que eu posso preencher esse meu mundo interno? Buscar me autoconhecer, buscar olhar para as minhas qualidades, buscar acreditar em mim. Caso contrário, eu vou estar sempre buscando o endosso, buscando a aprovação de quem está lá fora. Sabe aquelas pessoas que ficam assim, uma vida inteira pedindo opinião para o outro? Por quê? Porque ela não sabe da direção à vida dela. Isso é uma carência muito grande, uma carência que você tem de você mesmo. Tá tudo bem você trocar ideia com as pessoas, mas a direção vem de dentro. É necessário que eu saiba onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Né? Muitas vezes a gente reclama muito, aquela pessoa ali, ela é teimosa, ela não escuta ninguém. Mas às vezes tem pessoas que são o contrário. Você nunca sabe para que lado que ela está indo agora. Então, construir essa intimidade de você com você, se conectar com a sua essência, né? Quem sou eu, quais são meus valores, como é que eu poderia usar isso que é importante para mim e colocar isso na minha vida. E isso requer uma constante visita ao nosso mundo interno. Eu tenho que ser a minha referência e não o outro. Então, como é que nós podemos mudar isso? Eu quis dar essa ideia, vou beber um pouquinho de água agora. Eu quis dar essa ideia de como é que nós criamos uma carência. E nós criamos, às vezes, sem perceber. Às vezes, por exemplo, nós temos uma marca que nós não sabemos qual é. Por isso, novamente, eu me autoconheci, eu conheci as crenças que estão me travando, me impedindo de ser quem eu sou. E está tudo bem eu ter um pouquinho de carência. Mas não está bem quando eu dependo do outro, quando eu terceirizo a minha felicidade, quando o sentido da minha vida é de fora para dentro. Eu não vou me sustentar dessa forma. Então é necessário que eu assuma o controle. E lembrar que é mais fácil controlar o que eu penso do que controlar o que eu sinto. É mais ou menos assim. Eu tenho uma ideia de alguma coisa, eu posso percebê-la e posso mudá-la antes que ela fique arraigada no meu coração, que se torne uma ferida maior. Né, que o caldo entorne de um jeito que eu não sei como fazer. Então, uma coisa que pode me ajudar é, eu percebo que eu estou com um ponto de vista, com uma ideia que não está me fazendo bem. Eu percebo que eu estou com atenção demais em querer a atenção do outro, uma atenção de querer a atenção do outro. E aí tem alguma coisa errada. E eu posso mudar isso. Percebi que eu estou com uma ideia. Não fui amada na minha infância. E eu posso falar, não quero ficar refém dessa ideia. Eu não admito passar por esse tempo que é tão curto que é a minha vida com essa lamentação. Já foi. Eu posso me dar o amor que eu não tive. Eu posso exercitar esse amor próprio por mim. Então é como se eu criasse uma crença, um mandato interno de que tudo que me acontece me favorece e está tudo bem mesmo. Então toda vez que nossa, fulano esqueceu de mim, não, eu não quero ser vítima. Entende? Tá tudo bem o outro esquecer de mim, eu é que não posso esquecer de mim mesma. Entende? Eu posso criar isso, criar um não. Da mesma forma que eu rebato uma bola, eu rebato essa ideia. Por quê? Porque senão ela fica arraigada, ocupa espaço, me machuca.
E na minha relação com o outro eu vou levando essas feridas, essas coisas mal resolvidas e vivendo uma vida que não é a vida que eu quero. Uma outra dica que eu te dou para a gente começar a organizar, quando eu falo de mundo interno, eu preciso ter controle mental. Preciso saber o que está entrando, o que eu estou nutrindo, o que é descartável daquilo que eu estou pensando. E tem uma outra coisa muito simples que eu quero usar aqui, esse data show, para passar para você. Esse flip chart, que é o seguinte. Quando eu aprendo espero que vocês estejam vendo daí. Quando eu aprendo a investigar a qualidade daquilo que eu estou pensando e falando, eu aprendo também a resolver um pouquinho dessas minhas necessidades internas. Por quê? Porque eu não vou deixar entrar nenhum tipo de pensamento que está me corroendo, que está fazendo eu experimentar um sentimento de abandono, de mal-estar. Então tem uma dica que eu quero dar para você, que eu costumo falar que eu uso muito isso, e eu chamo de BUV. Para um pouquinho, preste atenção nas coisas que você está importando, trazendo de fora para dentro. Essas ideias é que são as responsáveis, é que estão patrocinando a carência. Então, preste atenção na historinha que você conta para você e se pergunte: isso é bom? Pensar dessa forma é bom? Faz de mim uma pessoa melhor? Está me nutrindo? Está me ajudando? Você pode fazer isso com o outro também. Na sua conversa com o outro, você pode se perguntar: esse comentário que eu estou fazendo é bom? Vai fazer com que a relação fique melhor? Eu estou contribuindo ou estou destruindo a relação com isso? Então coloque essa lente. Ninguém vai fazer isso por você. A outra pergunta é: isso é útil? Isso é útil para mim? Eu ficar remoendo uma coisa que passou há tanto tempo e eu estou com isso? Isso está agregando? Está contribuindo? Está destruindo? Qual a utilidade desse pensamento? Qual a utilidade dessa conversa? Ou às vezes até uma crítica que alguém fez, eu posso fazer isso. Eu ficar com isso aqui na minha cabeça até agora. É bom? É útil? É verdadeiro? Isso é verdade? Até isso aqui eu posso me perguntar. Sabe por quê? Porque às vezes eu falo para mim coisas que não são verdadeiras. Na programação neurolinguística, a gente chama isso de alucinação. É quando eu começo a alucinar: ah, fulano não gosta de mim, porque se ele gostasse ele não agia assim. Nossa, tá todo mundo me criticando. Sabe essas bobagens? Todo mundo quem? Às vezes é eu que estou me criticando muito. Então, para eu poder saciar um pouco essa carência, eu posso começar a usar o BUV e ficar muito atento a essas ideias que patrocinam a minha dor. Não tem problema nenhum se as pessoas lá fora me criticam, se elas me invalidam. Porque se eu não comprar essa ideia, eu consigo ficar de pé. Ou se eu apenas percebo qual a intenção dessa crítica, o que essa pessoa quer falar para mim sobre isso. O que vai entrar aqui, nós chamamos isso também de zona do poder, nós já falamos sobre isso. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e o que eu faço é da minha responsabilidade. Esse pensamento é bom? É útil? É verdadeiro? Não é. Por que a gente se ofende com coisas que as pessoas às vezes falam ou fazem? Porque somos carentes demais. Quando a pessoa fala uma coisa e que aquilo você já curou sua ferida, você pode olhar para aquela situação e falar: fiz o que eu pude, está tudo bem.
Você acha isso mesmo de mim? Eu respeito o seu ponto de vista, mas eu penso diferente. E aí eu saio desse negócio de achar, né, que eu sou refém do que o outro faz e que eu preciso do amor do outro. É muito importante a gente lembrar que a gente é completo como ser humano. Completo no sentido, eu não preciso de ninguém para ser quem eu sou. Existe uma diferença entre o outro me completa ou o outro me complementa. Eu prefiro acreditar que o outro me complementa, mas eu preciso também fazer de tudo para aprender a ficar na minha própria companhia, aprender a me acolher, a ter uma conversa saudável comigo, aprender a preencher o meu mundo interno de coisas boas, aprender a exercitar o amor, aprender a desenhar na minha mente o futuro desejado. Igual faz um mestre de obras, por exemplo. Aqui na minha casa tinha um mestre de obras. A primeira coisa que ele chegava aqui, junto com os pedreiros, sabe o que ele fazia? Olhava a planta. O que significa isso? Visão de futuro. Aí dá vontade de levantar a parede, de fazer as coisas. E quando eu estou muito carente, muito ocupado com a minha dor, eu paro de caminhar, eu paro de sonhar. Eu fico à margem da vida esperando que alguém venha me resgatar. Que tal o autorresgate? Eu vou me tirar disso, sabe? Eu vi uma frase que eu gostei muito: no fundo do poço tem mola. Então, se eu estou lá no fundo, eu posso voltar. Aprender a me fazer companhia, aprender a me amar, aprender a me respeitar. E essa carência que a gente fala que tem e que nunca é preenchida tem muito mais a ver com as ideias que nós fomos formatando ao longo do tempo, com as crenças que nós fomos formando. E eu lanço para você um desafio a partir de hoje. Preencha as suas carências. Porque quando você estiver com as outras pessoas, você já está bem no seu eixo. Você não está mendigando amor. E a sua luz vai estar muito maior. Vai estar brilhando. E quando a gente está bem, as pessoas querem estar com a gente. E não significa que eu não possa ficar triste, experimentar outros sentimentos. Significa que eu aprendi a preencher esse sentimento de amor. E aí tem outra coisa que eu faço e estou sugerindo você para fazer. Olhe para o seu momento de vida e perceba qual é a área que não está boa, que está mais carente. Olha para aquela situação. E se pergunte, qual a ideia que eu formatei que patrocinou essa situação? Porque não tem nada errado com a situação. O que não é legal é o que eu estou criando para mim ao olhar para isso. E uma outra coisa que você pode fazer é isso aqui. Coloca a mãozinha aqui, ó. Respira fundo e fale, mesmo com essa situação, eu me amo e me aceito completa e plenamente. Mesmo com essa situação, eu me amo e me aceito completa e plenamente. E fale isso algumas vezes. No início pode soar um pouco diferente, porque às vezes a gente carrega remorso, culpa, um monte de coisa. Às vezes até o fato de ter nascido a gente fica assim, né? Porque temos coisas aí no nosso DNA emocional que precisa ser trabalhado. Mas isso são algumas dicas que não tem contraindicação. Preencha a sua carência ou você vai ficar refém emocional. Um beijo bem carinhoso para você. Se fez sentido para você, compartilhe. Quem sabe tem outras pessoas que também querem ouvir isso ou precisam ouvir isso. E faça valer cada minuto da sua vida. Seja você mesmo. E se você ainda não assinou o meu canal, faça isso. Porque toda semana eu estou tirando um tempo para poder entregar para você algum conteúdo que eu acredito que pode te ajudar, que pode contribuir. Gratidão.